Olá, você que nos assiste mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Meu amigo, minha amiga que acompanha o programa Amazônia Legal. Deixe o seu like, nos siga nas redes sociais. Amazônia TV e Rádio. E não esqueça também de ativar o sininho, que é para ser avisado sempre que tiver um novo podcast. Hoje estamos aqui com um chefe internacional. Ele é Felipe Schadler. Ele que conhece a fundo a culinária amazônica e divulga ela por todo mundo. Então, hoje aqui vocês vão ter condições de avaliar, de até sentir o gosto da comida aqui, quando o Felipe estiver apresentando aqui os projetos e as ideias dele quanto à culinária amazonense. Tudo bem, Felipe? Tudo Seja ótimo. bem-vindo. Obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui hoje com você. Felipe, gostaria que você se apresentasse. Eu sei que você é conhecido internacionalmente, mas alguns de nossos ouvintes podem até não conhecer você ainda. Então, por favor, pode se apresentar. Bom, meu nome é Felipe Schadler, eu tenho 36 anos, sou chefe de cozinha, venho de uma empresa familiar, né? Nós temos restaurantes de empresa familiar, o que é muito legal. E comecei minha história lá há uns 18 anos atrás, na gastronomia, né? Boa parte da minha vida, já mais da metade da minha vida eu já passei com isso. E fomos cavalgando aí nesse universo da gastronomia até chegar na cozinha amazônica. E aí a gente que eu falo, a minha família também se apaixonou por isso, falou, vamos seguir esse caminho agora. E aí a gente começou a trabalhar com isso e hoje é a minha especialidade, é o que eu mais gosto de fazer, de todos os tipos de cozinha que tem, o que eu mais defendo e visto a camisa é da Amazônia mesmo. Maravilha, Felipe. Eu quero até retificar aqui o que eu falei amazonense, é amazônica. Você usa coisas do Pará, Exato. Usa coisas da Amazônia inteira, né? Exato. Felipe, e como é que você começou a se interessar pela questão da gastronomia? Como é que foi essa história aí? Bom, eu sou natural de Santa Catarina. Eu vim para o Amazonas quando eu tinha 16 anos. E eu primeiro fui morar em Itacoatiara. Meu pai trabalhava numa empresa lá e tal. Ninguém da família sequer. A gente só gostava de ir para restaurante, mas ninguém tinha trabalhado com isso. E aí, lá em Itacoatiara, a gente viu que tinha uma demanda que, naquele momento, caberia um restaurante um pouco diferente. Então, um restaurante que tivesse uma boa... Era uma pizzaria, né? Então, que tivesse uma boa pizza, que tivesse uma cerveja bem gelada, chopp na época a gente tinha, que não tinha na cidade. Nós começamos a ver uns pontos que a gente poderia abrir e aí, até que um dia nós inauguramos nossa pizzaria lá no interior. Os meus pais trabalhavam numa empresa de dia, né? Eu só abria à noite e eu, então, estudava de manhã, à tarde fazia as compras para o restaurante e tal, e à noite eles iam para o restaurante e eu, umas 10 da noite, ia para casa para dormir, que eu tinha escola no outro dia e continuava. Eu tinha uns 16 anos. E quando eu cheguei em Itacoatiara, foi tudo muito fascinante para mim, porque na frente de Itacoatiara tem um rio que é maravilhoso, né? O rio Amazonas ali, ele é lindo ali na frente. Então era muito diferente, eu gosto muito de pescar, então eu ia lá, pescava ali na beira do rio mesmo, a gente saía com um monte de peixe. E eu fui me envolvendo com essa Amazônia, assim, essa Amazônia tão abundante, tão bonita, né? E aí, quando os meus pais estavam nesse processo na pizzaria, trabalhando, eu fui me envolvendo, mas ainda muito pouco. Eu só fazia as compras, não tinha nada com a cozinha, nada disso, né? E quando eu já tinha uns 17 anos, por aí, nós abrimos uma pizzaria aqui em Manaus, que chamava Di Fiore. Na verdade, ela ainda existe lá na Avenida Newton Lins, mas não ainda, aliás, eu conheci no tempo que era de vocês, que era né? nossa. A gente vendeu ela um tempo atrás, mas a gente abriu lá. E ali na Di Fiore foi na época que eu comecei a estudar gastronomia e já comecei a dar uns pitacos. Então, era assim, tinha a parte das pizzas e tinha a parte das massas. Então, a parte das massas era minha, eu que fazia todas as receitas e tal.
E aí eu comecei a trabalhar nisso, eu comecei a gostar dessa história. Achei que aquilo tinha a ver comigo, aí já fazendo gastronomia também. E aí fui deslanchando e fui, assim, né, me envolvendo muito com tudo isso. Só que eu sempre achava, me parecia que faltava alguma coisa, assim, né? Em alguns momentos eu ficava confuso se aquilo era o que eu queria mesmo ou não. Mas em 2009, né, já 13 anos atrás, a gente teve uma grande oportunidade de abrir o Banzero. E ali no Banzero foi o momento que eu comecei a minha história na gastronomia, eu diria. Porque o Banzero, ele foi onde que eu realmente coloquei a minha mão nos ingredientes, nas receitas. Foi ali que realmente essa história começou. Realmente o Banzero é um restaurante muito interessante, né? Porque eu ouvi essa crítica várias vezes. Manaus fica no coração da Amazônia e era uma cidade pobre na oferta de bons restaurantes especializados em peixe. Uhum. Tinham pouquíssimos, né? Eu acho que depois de uns 5 anos para cá, realmente cresceu um pouco a quantidade de peixarias, né? Uhum. Mas nessa época tinha pouquíssimos e o Banzero foi assim um marco, né? Uhum. A gente se orgulha muito do Banzero e tanto é assim, a pizzaria de Itacoatiara e a pizzaria aqui da Newton Lins, da Avenida Newton Lins, a gente acabou vendendo porque a gente quis se focar totalmente na cozinha amazônica, né? Mas quando a gente abriu o Banzero, não existiam muitos restaurantes ou boas opções que você pudesse comer no ar-condicionado. Hoje parece normal, mas naquela época não era. Então, que você tinha um guardanapo de pano, que tinha alguns diferenciais, principalmente comendo a cozinha regional. Comer uma sardinha frita num ambiente desse não fazia muito sentido ainda naquela época. Depois do Banzero, vieram muitos restaurantes já com esse perfil. E hoje é normal. Hoje você vai para um restaurante simples e tem um ar-condicionado, tem uma estrutura legal e tal, tratando de cozinha amazônica. Mas na época não era bem assim. Então eu acho que o Banzero ele teve um papel muito relevante, muito importante para mudar um pouco a forma com que os empreendedores olhavam. E de repente mudou e veio muita coisa legal. É verdade. E eu me lembro que quando você tinha que levar um turista, uma pessoa de fora, até um parente ou um amigo que vinha visitar Manaus, que queria comer um peixe, você não tinha para onde levar. Eram restaurantes sem ar-condicionado, como você falou, né? Às vezes o cara entrava e saía com a roupa só óleo daquele local, né? Sim, exato. Então, o Banzero foi um marco, sem dúvida, e, inclusive, a questão dos ingredientes, né, Felipe? Que eu sou admirador da culinária paraense. Uhum. Eu acho que na culinária amazônica, a paraense é uma que se destaca muito também. Porém, os ingredientes, os temperos, culinária paraense mistura muito peixe com camarão, né? Ou seja, às vezes a proteína principal ali, que é o peixe, o sabor fica um pouco prejudicado no final, porque tem outras misturas, né? Exato. Um exemplo é o pato no tucupi e vários outros, tacacá, que eles fazem uma mistura ali, né? Porém, lá no Banzero, eu comecei a ver que as receitas lá são receitas que elas destacam o prato principal. Uhum. E os ingredientes só reforçam aquilo ali, né? Exato, a gente busca muito isso, né? Acho que o ingrediente tem que ser a estrela da festa, né? Na época que a gente foi abrir, tinha muita gente que vinha, né, falar comigo, amigos do meu pai, principalmente, dos grupos que vocês participam e tal, essa turma, e vinham falar assim, olha, você tem que ter um limite, você não fica criando muita coisa em cima do peixe e tal. Em outras palavras, eles me diziam assim, olha, não perca a essência do que é a nossa comida, porque ela é muito boa, é só fazer bem feito. E foi o que a gente começou a fazer. Muitas das grandes receitas de sucesso do Banzero não se dizem respeito a uma receita exatamente complicada, mas se diz respeito a uma receita muito bem executada, com bons ingredientes, mas que não seria até difícil de replicar em casa. É difícil quando você precisa cortar o peixe daquele jeito certinho, né? Hoje a gente tem uma linha de produção para isso. Quando você for fazer só com um, às vezes dá muito trabalho.
Mas, essencialmente, o banzeiro ele quer realmente cativar essa cultura amazônica que a gente tem, que é muito forte, mas valorizando o essencial do sabor de cada ingrediente. Felipe, e como é que você começou a descobrir esses ingredientes que você usa hoje? Que eu acho que é uma coisa assim quase exclusiva. Algumas coisas que você usa no banzeiro, no moquém, a gente só encontra lá. Sim. Esses ingredientes aí, como é que foi? Algumas essências, formiga, como é que foi para você descobrir que esses ingredientes realmente eles iam fazer a diferença? Como é que foi isso? Foi assim, eu sempre fui muito curioso com isso, com a gastronomia. E na época lá de 2010, 2012, existia um movimento na gastronomia nacional que era para você valorizar muito o ingrediente do Brasil. Não se falava do ingrediente local, o ingrediente do Brasil como um todo. E aí tinham vários chefes, né, em São Paulo, os grandes chefes do Brasil, que na época trabalhavam com trufas, com foie gras. Eles pararam de trabalhar com isso para substituir por ingredientes brasileiros e afins. Naquele momento que eu assistia tudo aquilo, eu, de repente, percebi que eu estava no lugar onde provavelmente todos gostariam de estar, né? Porque a Amazônia ela é um grande jardim cheio de descobertas ainda, que eu acho que os meus netos ainda vão ver muita coisa nova do que tem aqui. E eu fui me interessando muito por isso. E aí o que acontecia? Eu ia para o Mercadão, por exemplo, e eu saía de lá frustrado, porque o Mercadão era as coisas de sempre, as mesmas, né, os mesmos ingredientes e tal. E aí foi quando eu comecei a viajar para o interior. E aí, assim, a mudança de chave para quando eu fui para o interior foi absurda, assim. Do jeito que eu era, do jeito que eu via a comida, tudo, do jeito que eu voltei, foi legal. Pelo menos por uns 4 anos eu fiquei viajando, assim, bastante. Eu conheço muitos municípios, desde Maués, Parintins, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, vários municípios em vários lugares diferentes. Ou seja, então você não teve contato com os ingredientes em mercado, nem em empório, não. Foi indo lá na origem. Exato, né? Exato. E o que é engraçado é que quando a gente olha hoje, tem muita coisa que parece muito fácil. Tá. E tudo bem, isso faz parte. Mas há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, não era assim. As coisas eram complicadas, eram difíceis de você ter acesso, de você conhecer. Não é assim que você chega em São Gabriel da Cachoeira e vai visitar uma tribo indígena. Não, você tem que ter autorização. Na época eu tinha que ter autorização da FUNAI, depende da tribo que eu ia. É muito complexo tudo isso, né? E aí, assim, fui indo atrás com a cara e com a coragem e testando, me esforçando, até chegar a alguns resultados. E fico feliz que hoje já tem um pouco de diferença nisso, porque hoje muita gente já está usando alguns desses ingredientes que foram explorados lá atrás e hoje em dia são comuns. Ou seja, você além de usar no teu negócio, você é um divulgador para que as outras pessoas usem também, né? Exato, exato. Eu acho que o papel é exatamente esse, sabe? Eu acho que quando a gente consegue fazer um trabalho que desperte o interesse das pessoas, é muito importante que esse trabalho seja compartilhado também, né? Vendo a história da gastronomia, os chefs que tentaram fechar isso, ou eles já morreram de velho, ou eles são excluídos assim da patotinha dos chefes do mundo, sabe? E por quê? Porque não faz sentido. Assim, não existe mais essa coisa de segredo, de o fornecedor só é para mim e tal. Isso quer dizer, se você fecha o restaurante, o seu fornecedor quebra porque você não compra mais dele? Exato. Não é justo. Então, acho que hoje em dia esse movimento está muito forte e a gente sempre pregou isso para que fosse bom para todos, né? Essa questão de... Você falou uma coisa muito importante, preservar o fornecedor. Exato. Se você é um cliente, você tem que fazer todo o possível para que outras pessoas comprem dele também, até para que ele se aperfeiçoe, que ele melhore o produto dele, né? Exato. E é engraçado, só para concluir, e da mesma forma que a gente tem que valorizar o fornecedor,
A gente vai falar mais para frente do restaurante São Paulo, mas é muito curioso o quanto você tratar com o fornecedor muito bem é muito saudável, mas o quanto a concorrência também é saudável. Porque lá em São Paulo tudo é muito dinâmico, é tudo muito rápido. Então, assim, você precisa estar atento, você precisa estar ligado a tudo que está acontecendo para se manter no nível que o mercado está exigindo naquele momento. E vai mudando muito rápido, assim. Antes da pandemia era uma coisa, hoje é outra coisa, mas quando você tem esses relacionamentos bons, tudo fica muito mais fácil. Maravilha. Felipe, e sim, ainda falando em ingredientes, tem alguma coisa aí que você captou, você aprendeu com os indígenas? Tem. Eu fiz uma... Antes de a gente abrir o Moquém, né, o nosso restaurante que fica ali naquele prédio em anexo ao shopping, Manauara, eu fiz uma viagem para o Alto Rio Negro. Inclusive, tem uma parede que tem um mapa dessa viagem que eu fiz lá. E aí, lá, nessa viagem, eu queria voltar entendendo mais sobre o fogo. A minha ideia era entender como que os indígenas usam o fogo. E é muito interessante, assim, eu sempre falo assim, parece muito simples isso, mas atrás do tal do peixe moqueado existe uma ciência enorme. Primeiro, que os caras fazem uma churrasqueira de madeira. Né? Eles pegam madeira na floresta, galhos e tal, e fazem essa churrasqueira. Fazem de que cipó, faz né? Exato, com cipó e tal. Que são os moquéns, né? Tem um detalhe, né, para quem está nos ouvindo aí, eu que sou quem gosta de pescar também, que ando na mata aí, é porque a madeira é verde. Exato. Porque se fosse seca, pegaria fogo. Exato, acaba com a madeira. E aí, então lá, assim, por exemplo, eu aprendi que o peixe moqueado dentro de uma tribo indígena, ele pode ser um peixe assado, como a gente conhece, e pode ser um peixe completamente desidratado, que aí você consegue armazenar ele para vários dias. Já vi algumas caças moqueadas, totalmente desidratadas. A gente ganhou uma vez um tatu. Então, a carne do tatu a gente desfiou e fez tipo uma farofa pilada com aquela carne. Foi um presente que os índios deram para a gente numa visita. Então, assim, você começa a aprender muitas desse jeito deles. Então, eles defumam, eles desidratam, nessa desidratação já tem um defumado. Aí você... outra coisa que é muito legal. Uma vez eu fui numa tribo e uns índios saíram para caminhar. Eles iam para uma roça que eles têm lá. E aí, ele foi. E aí, quando ele pegou as coisinhas que ele ia levar, me chamou muita atenção. E depois um outro da comunidade me explicou o que tinha acontecido. Então, ele pegou um punhado de farinha e pegou um punhado de peixe desidratado. E levou para o dia dele de trabalho, porque ele ia almoçar isso, provavelmente. Aí, eles me explicaram como é que funciona. Quando você pega a água num igarapé para beber e você coloca uma farinha, se a farinha for ácida, a água vai ter uma acidez. Então, é como no limão, vai ter uma sensação de saciedade maior. Então, você toma aquela água com farinha e mata um pouco sua sede. Então, ali você tem um refresco. Se você quiser, está na hora de almoçar, você pode colocar mais farinha, aí você tem um carboidrato rápido, que vai te dar uma energia, e você pode pegar a proteína desidratada e misturar junto ali, fazer tipo um mingauzinho, sem precisar ligar, acender fogo, fogueira, nada, e você come ali. E aí você tem uma dieta com carboidrato e com proteína em 2 minutos, sabe? Então, quando você... Aí dentro disso existe um ensinamento de tipo, peraí, mas a farinha traz acidez? E aí eu comecei a estudar as acidez da farinha, e isso é a farinha d'água, a farinha seca, todas essas farinhas, cada uma, as da água são mais ácidas, elas compõem um universo de sabor tremendo. E que aí vai influenciar muito na sua receita. E você aprende isso porque eles conseguem pegar uma água e te mostrar que ele tem acidez suficiente ali para você fazer alguma coisa legal. É verdade. Você falou uma coisa agora muito importante.
A farinha, dependendo da farinha, o sabor é totalmente diferente, né, Felipe? Totalmente. Não é porque é farinha de mandioca que ela vai ter o mesmo gosto. Lá no Nordeste, eu sou natural de Pernambuco, e a farinha lá é fininha. Tem uma cidade chamada Araripina, lá tem a farinha de milho, que todo mundo faz. Inclusive minha mãe, minha avó fazia aquela farinha de milho. E tem a farinha de mandioca, que a gente compra lá, ela é bem fina. E o amazonense aqui diz que não é farinha, que é um pó. Uhum. E é verdade, né? Então, se você coloca na comida, ela tira um pouco do brilho da comida, ela resseca muito, né? Uhum. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a gostar de algumas, né? Farinha do Arini, a ovinha, que é uma farinha também diferenciada. Aí foi que eu vi isso que você falou, que realmente existe uma variação de sabores, né? Vai, assim, é muito legal fazer esse exercício, ir para o Mercadão de Manaus, e aí lá eles têm aquelas farinhas que são cobertas com plástico, que você pode escolher. Cada cor ali tem um sabor, cada tipo tem um sabor, é muito complexo. Isso é um universo enorme de sabores e saberes aí dentro de uma farinha, né? Maravilha. Felipe, e quando vocês abriram o Moquém, né, a gente achava que ia ser uma filial do Banzeiro, ia ser um restaurante igual, com o mesmo cardápio, né? Mas não, foi uma surpresa para a sociedade aqui do Amazonas ver a diferença, ver o cardápio diferente, embora tenha alguns pratos que são iguais, né? Qual foi, assim, qual foi a ideia que você teve de abrir uma coisa diferente? Qual o diferencial do Moquém para o Banzeiro? Então, quando a gente começou a imaginar como seria o Moquém, né? Enfim, eu estudei bastante como é que seria essa concepção, o que a gente trataria. E no Banzeiro a gente não tem brasa, a gente não tem churrasqueira no Banzeiro. Então o meu ponto principal era, bom, o Moquém tem que ser Moquém é de uma churrasqueira, então eu quero que parte desse princípio, que a gente tenha brasa. Inclusive, por via de regra, é muito difícil você conseguir colocar brasa dentro de shopping. A gente só conseguiu porque a gente não está nas regras do Manauara, porque senão a gente não teria conseguido. É entendi. muito difícil. Está na Torre Cristal, não é isso? Está na Torre Cristal, então é o condomínio da torre que, na época, aceitou a gente colocar a churrasqueira. Mas a minha ideia do Banzeiro, do Moquém, era o seguinte. Era pegar eu sempre falava, a mesma lista de compras com receitas bem diferentes. Então, assim, essencialmente, não se usa muitas coisas diferentes nos dois restaurantes. As compras são muito parecidas, os ingredientes são muito parecidos, mas a ideia era que fosse todas diferentes, assim. Aí, algum outro prato a gente colocou porque fazia parte do contexto e tal. Mas, por exemplo, a gente tem formiga no Banzeiro, a gente nunca teve formiga no Moquém. E isso já me deu muita dor de cabeça, inclusive com a minha família. E eu sempre falava assim, gente... O Moquém nunca pode ser um banzeiro. O Moquém ele tem que ter personalidade, ele tem que ter a história dele. Sim. Então a gente não pode ficar copiando tudo que funciona num e pensa que vai dar certo no outro. Até porque quando você traz um convidado de fora, pode ir um dia no banzeiro e outro no Moquém, que vai ser uma coisa diferente. Exatamente. E eu acho que isso, quando a gente pensa nisso, a gente começa a olhar para o restaurante mostrando que a gente não quer ser igual, sabe? Eu tinha uma época que eu saía aqui e me incomodava, porque você saía para ir para um boteco e tal, você só tinha para comer um filezinho lá com batata frita. Ou era uma calabresa, ou era o filé e batata frita. E eu ficava pensando, gente, mas ninguém pensa em uma coisa diferente, sabe? Vou mudar, vou ter uma isquinha diferente e tal. Hoje em dia já está mais comum. Mas, e era o que eu pensava no Banzeiro, no Moquém. Eu não quero que as pessoas venham aqui e tenham uma experiência igual à do Banzeiro. Não, eles são irmãos, mas bem diferentes, né? Agora tem um detalhe. Você que nos assiste, o Felipe, esse grande chefe internacional, tem uma entrada lá no Moquém. Eu acho que essa tem no Moquém e no Banzeiro, que é a costelinha de tambaqui agridoce. Sim. Não é isso? Olha, essa aí... Para mim, aquela é campeã. Eu fui voto vencido, porque só tinha no Moquém até esse ano.
E aí, assim, eu não sei quem não apelou, assim, pra mim, da nossa equipe, da família, que a gente tinha que colocar e tal, e aí a gente colocou, porque a gente tem essa costelinha no Banzeiro em São Paulo. E assim, é o carro-chefe lá, o que mais vende, é uma entrada, né? Então é legal, você pode comer com as mãos e etc. Então agora ela tá nos dois aqui de Manaus. Maravilha. Felipe, você, todos nós que acompanhamos a sua carreira, sabemos que você participou do Iron Chef. Uhum. E eu assisti aquela eliminatória, né? Inclusive, eu achei aquilo uma coisa muito difícil. Teve um bloco lá que eram 4 pratos diferentes, né? Uhum. Pouco tempo, 20 minutos para preparar um prato. Eu fiquei assim, eu acho que não vai dar tempo. Então, aquilo é um grande desafio. Como é que foi essa experiência, essa sua participação lá? Eu acho que o começo é de dizer que eles me ligaram formalmente, me convidaram e eu neguei. Falei, eu não vou me meter nesse negócio, mas nem a pau. Porque não é brincadeira você ir num negócio desse, sabe? É muito difícil, é muito complexo. Aí eles ligaram de novo, olha, a gente quer te explicar melhor o programa, para você entender a ideia e tal. E aí eu acabei topando. Mas assim, é um desafio. Eu tinha certeza que eu ia ganhar no primeiro prato, porque o primeiro prato vale mais pontos, né? Então, o primeiro vale 25 pontos e os outros 4 valem 75. Então, dá menos de 20 para cada, né? E o primeiro vale 25. E aí, eles já tinham falado, olha, quem ganha no primeiro, a gente já fala, com 25 minutos, a gente já vai falar quem ganhou. E aí, vamos para o segundo. E quando falou a pontuação, se eu não me engano, a minha oponente ela teve 23 pontos e eu tive tipo 18. Então assim, eu me lembro, você perdeu no eu primeiro, perdi, né? feio. E aí eu falei, gente, acabou. O que eu vou fazer agora? E aí me perguntaram, mas essa pressão, ela é boa ou ela é ruim? Eu não sei te falar. Eu sei que naquele momento que eu perdi o prato, eu pensei, bom, agora eu vou seguir e vou fingir que nada aconteceu e vamos para cima. Só que eu sabia, de certa forma, que eu tinha um triunfo, que eram a forma com que eu ia apresentar os pratos. E todo aquele material eu comprei, desde de comunidades indígenas também, de algumas coisas de viagem. E eu pensei, não, aqui eu vou poder mostrar uma Amazônia pura, uma Amazônia de elementos, não só de ingredientes. Eu acho que isso pode fazer diferença. E aí foi isso, assim, a ideia era... Tudo bem que eu não usei nenhum peixe daqui, por exemplo, porque eu tinha que usar a proteína das conchas, né? Mas a ideia era... Aquilo já foi um limitador muito grande, Já, né? muito grande. Até porque a sua oponente também era pedreira. Você não pegou um jogo fácil. Não, Não, peguei né? um jogo fácil. E a minha oponente, ela era de Santa Catarina, né? Ela tem restaurante em Florianópolis. E eu nunca tinha trabalhado com concha, assim, algo maior. Tinha, assim, feito em casa e tal, mas fora isso, não. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei bem preocupado. Eu falei, gente, eu não sei se eu vou dar conta disso, mas vamos para cima, né? Só que aí, eu acho que usando essa magia, então, desses ingredientes da Amazônia, isso cria uma atmosfera, isso cria uma coisa nova que foi incrível, assim. Então... Para mim, participar foi muito legal. E tem mais uma curiosidade do Iron Chef que eu assim, acho que posso te dizer é o seguinte. Quando a gente faz alguma coisa que a gente se expõe muito, sempre tem alguém que te critica negativamente. Isso é normal. E eu me preparei para isso. E eu sabia que eu ia ter uma exposição grande. Eu falei, nossa, vai vir, né? Hoje em dia a gente tem que cuidar muito na fala. Às vezes você fala um termo, você se refere a um gênero errado, você pode ter problema. Então, eu estava muito preocupado com isso. E para minha surpresa, minhas duas surpresas, a primeira é que eu não tive nenhuma crítica, assim. Ninguém veio falar nada negativo, o que eu achei maravilhoso. Isso era um ótimo termômetro. E o termômetro no sentido de, nossa, consegui fazer um bom trabalho e passar uma boa missão. Nem os críticos não vieram para cima. E o outro ponto é que eu recebi talvez 1000 mensagens
E eu acho que 800 eram de pessoas da Amazônia. E todos falavam a mesma coisa, que era tipo assim, obrigado por representar a gente, você fez bem você representou bem a gente, a nossa história e tal, e tal, e tal. E para mim, não é uma questão de ego, é uma questão de missão cumprida, sabe? De falar assim, nossa, eu cheguei até aqui, a gente conseguiu apresentar algo legal, genuíno, que representou as pessoas e isso com certeza traz um capítulo novo daqui a um tempo, porque muita gente já começou a ficar mais interessada, né? O nosso movimento em São Paulo aumentou bastante, e aí eu acho que foi outro gol também, porque o público paulista é uma turma que tem muito dinheiro. E esse público começou a se interessar mais pela Amazônia. E o que isso significa? Que eles vão viajar para cá, vão vir, vão gastar aqui, vão gastar em todos os lugares e todo mundo ganha. Não é uma coisa para mim, exatamente. É isso. Então, esse trabalho é um trabalho também de mostrar a Amazônia como um todo e de uma forma que todos possam ganhar, né? Como foi que surgiu, Felipe, a ideia de abrir um restaurante em São Paulo? Porque é desafiador. São Paulo é considerada a cidade mais bem servida de gastronomia do mundo inteiro. Lá tem restaurantes de comida asiática, japonesa, coreana, de toda origem, tem lá. Tem os italianos, né, famosos, casas de massa, as grandes churrascarias e outros restaurantes bem especializados. E aí, como é que foi essa entrada sua lá em São Paulo com o Banzeiro? A gente, além desse limitador, eu diria, que é abrir um restaurante em São Paulo, eu acho que é difícil para todo mundo, né? A gente tinha um problema extra que era, assim, os nossos ingredientes todos estavam aqui na Amazônia, né? Principalmente a matéria-prima principal, que é o peixe. Os peixes, farinha, tucupi, né? Que é o que a gente mais usa, tudo aqui. Então, a gente primeiro estruturou isso muito bem. Eu acho que se nós não tivéssemos assim uma base aqui, restaurante aqui, seria muito difícil manter o restaurante de lá, porque de vez em quando um tem que quebrar o galho para o outro, mandar uma coisa mais rápido, via aéreo, papapá, para conseguir resolver isso. Mas quando a gente pensou em abrir o Banzeiro em São Paulo, era muito sobre essa questão de a gente desenvolver a Amazônia. Mesmo sendo lá, trazer essa provocação para as pessoas. E na época que a gente abriu, que foi em agosto de 2019, foi uma época que a Amazônia estava pegando fogo, assim, aquela época que tinha muita fumaça na cidade. Então, quando a gente abriu, as pessoas de repente falaram: nossa, tá tudo pegando fogo lá, e abrir um restaurante, sabe? Então, isso soou meio positivo para a gente, né? Era uma tragédia que estava acontecendo, mas as pessoas começaram a ir no restaurante, começavam a se interessar e querer entender o que era e tudo mais. Acho que alguns diziam assim: vamos logo aproveitar para comer comida amazônica antes que pegue fogo. Antes que se acabe, né? Eu tinha, mais ou menos, pensava nisso também. E aí, foi indo assim, foi muito legal. E muitas pessoas começaram, alguns vieram já para Manaus. Aí, de novo, foi por causa do Banzeiro em São Paulo? Não, mas se a gente tiver 1% de culpa nessa história, já tá bom, sabe? Se alguém veio para cá porque pelo menos criou um pouco de curiosidade em cima do nosso trabalho, já tá ótimo, assim. Não, e é uma divulgação, né? A pessoa vai no restaurante, vê fotos, vê o motivo amazônico nas paredes, isso, experimenta a comida, ele se sente atraído de conhecer aquele Exato, local, né? Exato. E essa é a ideia. E aí a gente teve, né, a grande dificuldade do século, né, que a gente com 5 meses de vida teve que fechar por conta da pandemia. Operava só com delivery na época. Foram 2 anos sofrendo bastante com isso. E eu sempre digo que o Banzeiro foi aberto dia 1º de janeiro de 2022, que estaria completando agora uns 10 meses, né? Porque a partir de janeiro as coisas começaram a melhorar bastante e tal. Mas é engraçado, a gente tem problemas no restaurante equivalentes a um restaurante de 8 meses. Troca de funcionário, assim, é impressionante. Parece que agora é que a gente está se assentando de novo. E já fez 3 anos, né? Então é curioso. Felipe, isso. então aproveita e dê o endereço.
Nosso ouvinte que está agora nos assistindo, para que numa ida a São Paulo ele possa conhecer o Banzeiro. Fica no Itaim Bibi aí. Exatamente, fica no Itaim Bibi, é um lugar super fácil de chegar. O nome da avenida chama Tabapuã, que é uma das principais avenidas que cortam o Itaim, então é bem tranquilo. O número é 830 e é um prédio de 2 andares, assim, tem uma vilinha entre um restaurante e outro, tem uma vilinha assim que é do lado, muito bacana, que vale a pena assim, até tomar um drink ali, tem uma canoa bacana. E é isso, o Banzeiro fica lá, essa avenida é muito bem movimentada, mas é uma avenida super gostosa e a gente está bem feliz. Porque encontrar um ponto também não é fácil. É verdade. Ainda mais em São Paulo, sabe? Não, e nessa região mais ainda. Né? Exatamente. Quando a gente foi abrir, eu falava com alguns chefes amigos meus e eles falavam, olha, eu não sei esse ponto. Esse ponto já deu certo no passado. Ninguém botava a mão no fogo, assim, porque é difícil prever isso. E funcionou, graças a Deus está dando certo, mas não é fácil, assim, achar isso é difícil. Maravilha, eu não tive a oportunidade de ir, como você mesmo falou, quando abriu, que a gente estava pensando em ir, teve a pandemia, né? Fechou tudo. Exato. Na próxima ida a São Paulo, vou lá conhecer. Ótimo, vai ser um prazer. Felipe, e outras experiências internacionais aí de concurso que você participou, tem alguma assim que te marcou? Tem uma que é legal contar, na verdade. Acho que foi em 2017, mais ou menos. Fui convidado para dar uma palestra em Portugal, em Lisboa. E o nome do festival que eu ia dar palestra chamava Peixe em Lisboa. E eles me ofereceram passagem para 2 pessoas, para mim e para um ajudante, hotel também e as despesas pagas e tal. Eu falei, ótimo, beleza. Eu comecei a pensar como é que eu ia fazer e tal. Aí eu falei com o curador lá, eu falei, deixa eu te falar, quanto tempo que é a minha palestra? Ele falou, 45 minutos. Eu falei, mas eu vou cozinhar alguma coisa? Não, você só vai falar e pronto. Aí eu pensei, eu não vou levar um ajudante. Eu falei, vai meu pai. Vamos lá junto e tal, vamos para a Europa, né? Meu pai naquela altura não conhecia a Europa ainda. Aproveitar para passear. Aproveitamos. E aí, chegamos lá. E aí, assim, o meu pai, ele tem uma particularidade que ele é muito entusiasmado com as coisas e talvez principalmente as que eu peço, assim. Então, o que a gente ia falar? A gente ia falar de peixes da Amazônia. E nós levamos na mala, a gente botou um isopor dentro da mala, 13 espécies de peixes da Amazônia. Um pirarucu pequeno, matrinchã, tucunaré, tambaqui, tudo que você imaginar. Colocamos dentro da mala e tal. E aí, fomos. Na cara e na coragem. Chegamos lá. É muito engraçado isso. Quando a gente vinha vindo com o carrinho, com as malas, o fiscal, na saída do aeroporto, olhou pra gente, tipo assim, vou pegar esses 2. Não sei, esses caras, eles entendem. Aqui... Lá em Lisboa. Já lá. Já lá, é. E aí, passou, antes de chegar a nossa vez, um cara passou com a rodinha em cima do pé desse cara. Desse fiscal. E ele ficou bravo com o cara. E nisso, ele abriu o guarda. Você que combinou não, deveria. Ele abriu o guarda e a gente foi embora. Ok. Chegamos lá na feira. Esse curador, ele é um jornalista muito importante de Portugal, um jornalista gastronômico. Na verdade, na Europa inteira, assim. Quando chegamos lá e tal, beleza. E meu pai, beleza. E a gente brincava que ele era meu assistente e tal, papá. Quando ele ouviu a gente abrindo a mala, ele falou, gente, vocês estão malucos. Naquela altura, eu não sabia que a gente não pode transportar proteína animal. Isso pode dar cadeia, inclusive. E a gente estava transportando peixes. E o motivo é bem óbvio, porque os nossos peixes podem ter alguma bactéria, alguma coisa que pode contaminar o deles e tal. Então, é proibido. Você não viaja com proteína. E ele falou, gente, vocês são malucos, pelo amor de Deus, como é que vocês entram com isso aqui? Vocês podiam estar presos agora, até tirar vocês e tal, e tal, e tal, e tal. E aí a gente pensou, nossa, foi porque o cara passou com a rodinha em cima do pé do outro e deu certo, né? Então foi uma história muito, muito engraçada. Mas isso também foi uma parte legal, porque daí, como tinham muitos peixes,
muito mais gente foram na aula, porque era um evento que estava tendo. Então, assim, lotou muito mais, porque as pessoas tinham muita curiosidade para saber. E foi demais, assim, explorar esse tema, explicar tudo isso, sabe? Foi bacana. Aí depois esses peixes a gente acabou descartando, porque não dava para usar mais e não trouxemos de volta, obviamente, né? E fomos curtir os dias na Europa. Maravilha, que legal, né? Felipe, e quanto aos seus planos para o futuro aí? Quer mais alguma novidade que pode ser antecipada ou não? Como é que é isso aí? Olha, tem alguma coisa que pode ser antecipada ou não? Não, a minha família ela é muito empreendedora, né? Então hoje a gente teve uma reunião que começou às 9 e terminou às 2, assim, falando sobre esse tema, né? Do que a gente vai fazer nos próximos anos aí. Então a gente tem uma oportunidade de abrir um restaurante aqui em Manaus. Nós temos um sonho em expandir também para Rio de Janeiro ou Brasília. Acho que esses 2 lugares ainda comportam, acho que as outras cidades não, mas esses 2 têm. E, eventualmente, também expandir em São Paulo. Mas, ainda assim, são sonhos que requerem um pouco de oportunidade, sabe? Então, assim, se tem uma oportunidade para acontecer, talvez a gente embarca. Mas, se não, a gente vai levando, assim. Eu estou fazendo uma coisa que está sendo muito legal em São Paulo, que é fazer eventos, tipo para 30, 40 pessoas, mas para grandes empresas. Então, já fiz para a Natura, para a JBS. E isso é muito bacana, porque também você conhece pessoas, os presidentes, os proprietários, que acabam agregando muito a esse recado de Amazônia que a gente quer dar para eles. Então, esses eventos são uma coisa bacana, possibilidade de abrir algum outro restaurante é bacana, mas vai ser aquela história da oportunidade de dar o gatilho, né? Bom, vamos, aí funciona. Tem que estar no lugar certo, na hora certa. Exatamente. Né? E com o pé no chão sempre. Né? Você que nos assiste, estamos aqui nessa excelente conversa, nesse bate-papo aqui, descontraído, puxando todas as informações possíveis aqui desse chefe internacional aqui do Felipe Schedler. E passo agora a você, Felipe, a palavra para as suas considerações finais e aproveite para fazer comercial, dê o endereço do Moquém, do Banzeiro, para que nosso ouvinte possa ir lá também, experimentar aquela costelinha agridoce. Boa. Bom, então o Banzeiro fica ali na Rua Libertador, Nossa Senhora das Graças. É um restaurante que vai fazer 14 anos, é um restaurante já bem interessante para se conhecer os sabores da Amazônia. O Moquém já é um pouco mais novo, então ele foi aberto em 2017. E o Moquém tem uma característica de ter, como eu falei antes, ingredientes diferentes, né? Quer dizer, os mesmos ingredientes com receitas diferentes. E o Banzeiro de São Paulo é meio que uma fusão dos dois. A gente pegou o que os dois tinham de melhor e fez o melhor. E eu te digo que assim, eu respiro a Amazônia, sabe? Eu vivo a Amazônia. E quando isso, não é só porque é daqui que sai o meu sustento, não é só... Eu acho que é uma coisa muito maior. Eu acho que os meus pais tiveram uma missão de me trazer para cá, né? Ainda adolescente, e daqui eu não saio mais, eu quero sempre contribuir da melhor forma para que essa Amazônia seja sempre vista da melhor forma. E a minha contribuição é fazendo comida. Tem um que vai ser pesquisando a medicina, tem outro que vai ser fotógrafo, mas a minha contribuição é essa, independente do tamanho que ela tem nessa história, mas eu busco sempre fazer isso e sempre pensando numa forma mais ampla, não somente focado no que eu quero, no meu interesse pessoal. Lá em São Paulo, eu sempre falo, gente, se um cliente veio aqui e pelo Banzeiro ele teve interesse de ir para Manaus, então a gente já está com a missão cumprida aqui, sabe? Só basta um, não precisam de vários, não, porque é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas criem esse interesse de uma forma saudável, de uma forma que é verdadeira e que é real, né? Maravilha, Felipe. Nada por acaso, né? Não é à toa que você veio parar aqui
no Amazonas e na Amazônia, né? Exato. Até porque alguns eles captam o turista através do marketing, através da pesca, divulgando pesca, passeios. E o Felipe é que literalmente ele consegue captar o turista pela barriga. É aquela velha história, né? Então, Felipe, muito obrigado por você ter vindo aqui, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. E quando eu conversei com seu pai, ele disse que você estava com a agenda lotada, que não ia poder, mas ele ia conversar contigo, ver se você conseguia um tempinho. E eu quero te agradecer por isso, por você ter pego um pouco desse tempo que você veio a Manaus, matar a saudade da terra, dos pais, e está aqui conosco hoje, trazendo para o nosso ouvinte informações importantes, falando da gastronomia amazônica, que é um orgulho para todos nós que somos da Amazônia. Sim. Muito obrigado. Obrigado, viu? É um prazer mesmo. Obrigado vocês também, que vocês se adequaram um pouco à minha agenda. Isso foi ótimo, foi bacana. A gente conseguiu viabilizar isso. E é um prazer, né? Eu acho que conversar sobre isso é algo que é de interesse de todos e só traz coisas boas, né? Obrigado. Muito obrigado. E você que nos assiste, você que assistiu aqui a entrevista hoje no Amazônia Legal com o Felipe Schedler, muito obrigado por sua audiência. Seja sempre muito bem-vindo. Deixe seu like, nos siga nas redes sociais, Amazônia TV e Rádio, e estaremos aqui na próxima semana trazendo mais entrevistas, trazendo assuntos interessantes que dizem respeito à nossa Amazônia. Muito obrigado e até a próxima. O Amazonas já conta com energia limpa e com até 95% de economia. KSA Energia Solar. Economize na sua conta de luz e faça o seu dinheiro render. 90 dias de carência na sua primeira parcela e financiamento do projeto. Instale placas de energia solar na sua residência ou empresa de acordo com as suas necessidades. Visita técnica e orçamento grátis. Siga a gente nas redes sociais. @ksa.energiasolar. WhatsApp 92993951337. KSA, confiança que gera energia.